Boa noite. O Brasilianas.org de hoje discute os rumos da educação brasileira. O tema é amplo, envolve desde aumento de oferta de vagas na educação infantil e no ensino médio, até a melhoria da infraestrutura, ampliação do ensino profissionalizante, cumprimento da lei do piso salarial dos professores da educação básica. O ensino básico e o médio são gerenciados pelos governos municipais e estaduais. A legislação no Brasil exige a superação da capacidade dos três entes federativos, União, Estados e municípios, para interagirem no sentido de melhorar a qualidade do ensino no país. Para debater esse tema, convidamos hoje o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Reginaldo Moraes, o sociólogo e vereador de São Paulo pelo PSDB, Floriano Pézaro, que foi secretário nacional do Bolsa Escola na gestão do ex-ministro Paulo Renato, e em Brasília o nosso convidado é o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Romeu Caputo. Também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai escolher as perguntas encaminhadas através do portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e ainda dá tempo de mandar as perguntas. Então vamos iniciar primeiro por essa questão federativa aí. Quer dizer, a gente tem na ponta, a base de tudo são os municípios, e nós temos uma estrutura de municípios muito díspare aí, com muitos problemas de governança também. Eu queria começar com o professor Reginaldo, para analisar essa questão federativa e ver quais as saídas assim para aprimorar esse relacionamento. Nós temos um Estado federal, né? Nós não temos um Estado unitário. Isso coloca esse problema que você está mencionando, quer dizer, você tem muita diversidade e, sobretudo, muita desigualdade, né? Há muitos municípios que não têm apenas problema de governança, têm problemas de autossustentação, né? Quer dizer, dependem de transferências, né, de recursos para poder se sustentar, para fazer com que, para eles operarem, né? Basicamente. Então, a ideia da federação é que ela tenha, né, a possibilidade de corrigir certas desigualdades, as maiores pelo menos, né, para manter um equilíbrio, né, no país. Você tem tipos de federalismo extremados, como o americano, não é, que é quase um federalismo competitivo, né? Estados, municípios competem uns com os outros, né? Cada estado é quase um país ali, né? Tem seu Congresso, a Suprema Corte, tudo. E tem o federalismo, podemos chamar de mais colaborativo, que seria o alemão, não é? Em que você tem conselhos nacionais que funcionam como articuladores dessas reduções de desigualdade. O Brasil fica meio no meio. E é necessário ter esse tipo de regulação da desigualdade, porque senão você não mantém, né, a unidade federativa, né? Floriano, você já passou pelas três instâncias aí administrativas. Como que você vê, digamos, o poder que tem a União de auxiliar e de cobrar os municípios na ponta? Não, e no Ministério da Educação também eu fui diretor de projetos onde nós criamos o FIES, o Financiamento Estudantil, do ensino superior. Mas eu lembro que na implantação do Bolsa Escola, a gente respeitava muito um princípio que o Montoro sempre dizia, o governador Montoro, que as pessoas moram no município, não moram no Estado, não moram na União. Essa ideia de que o município empoderado e com recursos, já que a União é quem mais arrecada de impostos, ele pode, de fato, tratar de forma diferenciada os seus alunos, a sua escola, abraçar melhor, a comunidade abraçar melhor a sua escola. A gente acredita muito nisso. Tanto que quando nós criamos o Bolsa Escola, que foi um programa complementar ao desenvolvimento do ensino fundamental no Brasil, da permanência das crianças na escola, nós o fizemos com os municípios. Então nós fizemos convênio com os municípios, repasse fundo a fundo, direto para os municípios, que criavam um conselho local, e daquele recurso, a distribuição dos recursos era feita diretamente para as mães. Mas o município era empoderado no sentido de promover a permanência, a frequência da criança na escola. Eu acredito muito nisso. E as provas de avaliação do ensino fundamental, a Prova Brasil, e mesmo outras provas de avaliação estadual, mostram que há, de fato, municípios que abraçam mais o compromisso político do prefeito e de seus dirigentes com a educação, seja no Piauí, seja no estado de São Paulo, você tem um retorno na avaliação melhor dos alunos e dos professores. Então, eu acredito muito nisso. Tá, filho. Vamos para Brasília com o Romeu Caputo. Romeu, o Ministério da Educação, ao longo desses anos aí, ele desenvolveu sistemas, aí, até com o uso da internet, para ter essa comunicação ponta a ponta com os diversos municípios. E tem todo o sistema de avaliações e provas que já vieram dos anos 90 e foram sendo aprimorados. Eu pergunto o seguinte, como que vocês interferem hoje, primeiro para fazer com que os municípios melhor avaliados
aquela experiência possa ser replicada. E depois, para pressionar os municípios mal avaliados para tentar melhorar o desempenho escolar e o trabalho da prefeitura. Boa noite, Nassif. Boa noite, colegas. O Ministério da Educação, Nassif, especialmente aí nos últimos anos, ele tem feito muito investimento em ferramentas de TI. Já foi tema, inclusive, do seu programa, uma ferramenta ousada que o Ministério tem, que é um sistema de monitoramento que controla, que coordena à distância toda a relação do Ministério da Educação com estados e municípios. Nós temos um sistema único de cadastro de todas as crianças matriculadas em escolas brasileiras, que é o EducaCenso. Nós temos hoje a informação de todos os alunos, com endereço, informações censitárias de cada criança, e nós temos um sistema nacional de avaliação, que é, como citado pelo vereador, o Prova Brasil, que esse ano nós devemos aplicar novamente aos alunos de 5º, 9º ano, para gerar o que nós chamamos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Por que isso tudo é importante? Porque isso nos permite fazer uma coordenação, que é exatamente essa a missão da minha secretaria, que é a função supletiva e redistributiva da União para garantir esse padrão republicano de escola, como citou o professor, que a federação precisa garantir para todos e que a gente ainda não garantiu. Nós precisamos fazer com que isso chegue a todos os cidadãos brasileiros. Para isso, nós precisamos de uma coordenação firme. Vale dizer que, em matéria de educação básica, todo o orçamento do Ministério da Educação direcionado à educação básica é investido diretamente nos estados e municípios. A União fica com uma parte muito pequena, porque ela tem pouca matrícula na educação básica federal. A maior parte das matrículas é feita por estados e municípios. E como é que a União precisa ajudar, precisa coordenar essa ação integrada? E isso se faz com ferramentas modernas de TI que a gente tem buscado hoje. Hoje, todos os secretários municipais de educação, todos os prefeitos e todos os diretores de escola do Brasil se relacionam diretamente com o Ministério da Educação via ferramentas de TI, que nos permite, de forma rápida e eficiente, ter informações precisas da realidade educacional de todos esses entes. Reginaldo, se a gente for ver a avaliação de escolas, aí de repente surge lá no Piauí um conjunto de cidades, de escolas ganhando nota máxima. O que diferencia a boa escola da má escola? Quais são os fatores? Porque todas têm o mesmo currículo, têm o mesmo material didático. O que diferencia para umas serem tão bem-sucedidas e outras não? Bom, você sabe que as avaliações, isso não é só no Brasil, mas em vários países já se faz esse tipo de diagnóstico, né? O sucesso escolar, que é o desempenho dos estudantes, aprender, evoluir, né, no conhecimento do mundo, não depende apenas do bom material escolar, depende de um bom professor, é claro, o professor é essencial, né? Depende de uma boa escola, mas depende fundamentalmente de você ter uma retaguarda que sustente a esperança dessas crianças. Criança com fome não aprende, isso todo mundo sabe no mundo inteiro. Criança que não cura certas doenças elementares, como oitite, uma miopia não detectada ou coisas desse tipo, certamente vai ter problemas mais adiante. Há problemas dessa natureza que são graves. E é o problema da esperança, quer dizer, a criança tem que ir para a escola pensando que vai ter uma vida melhor mais lá para adiante. Se ele sai da escola, volta para casa e vê que isso não é verdade, ou seja, que não tem esperança, de que os seus irmãos mais velhos, os vizinhos, etc., não têm vida melhor se estudaram mais, então isso às vezes faz muita diferença. Quer dizer, a qualidade de vida. Tá. Então, agora, em relação à esperança, eu queria ver com o Floriano um ponto aí sobre os currículos escolares. Eu tenho uma conhecida que deu aula na escola pública, desistiu, porque a formação que se queria do aluno de escola pública era para entrar na universidade. E a maior parte deles não ia conseguir chegar até lá e não sabia o que fazer com o conhecimento no meio do caminho para poder trabalhar. Como que você analisa essa questão dos currículos? Num momento que se discute muito mudanças para todo lado. Nassif, é complexo, né? Porque há quem defenda currículos cada vez mais voltados a a um ensino profissionalizante no futuro próximo, ou seja, no ensino médio,
E há aqueles que defendem, que eu acho que é o nosso caso, o PSDB vem defendendo isso, que as pessoas precisam saber ler, escrever e precisam saber fazer conta, né? Precisam saber tabuada. Isso é o básico. Em que pese, eu concordo com o professor que há questões também do ponto de vista socioeconômico, familiar, regional. Se pegar a periferia de São Paulo, dificilmente você vai encontrar no Brasil algo tão difícil para uma família desse ponto de vista social como é a periferia de São Paulo, que é muito pior do que o semiárido nordestino do ponto de vista da qualidade de vida e das dificuldades que a família tem que superar. Mas cá entre nós, isso na minha visão ainda é uma exceção à regra, porque falar da questão de saúde na escola ou mesmo de alimentação, a gente sabe que grande parte das crianças se alimentam na própria escola. Agora, nós temos que falar é currículo. Como é que a gente faz para melhorar a qualidade daquilo que é ofertado às nossas crianças? E aí, nós acreditamos muito na questão da gestão. Na nossa avaliação, falta gestão escolar e falta gestão do próprio currículo que é oferecido, né? Por região, por demanda local, né? Nós não acreditamos que é possível padronizar um currículo para o Brasil como um todo. Bom, então daí eu entro num ponto aí que, para pegar alguns... nos últimos anos apareceram uns gerencialistas em termos de educação que consideram que tudo é uniforme e diz o seguinte: se você colocar na escola uma placa com o índice IDEB, o índice de Prova Brasil, para estimular essa competição, você levanta um ponto... que era uma besteira, uma monumental besteira que se diz. Mas veja, é um ponto. A gestão ela não é para padronizar, é o contrário. A gestão ela é da escola, é individual. Mas aí que entra um ponto que algumas experiências que foram feitas até pelo Falcone em Belo Horizonte, da construção de um currículo, ou de formas de você agregar eventos e tudo, junto com as famílias, junto com as crianças. Respeitando a peculiaridade local. Mas isso foi feito em Minas. Em Minas foi feito isso. Que eu estou falando. E daí conflita com essa ideia de você ter uma competição olímpica. Ainda que eu concorde com o secretário nacional que há necessidade do MEC regular. E o MEC regula, e nós fizemos isso quando estávamos lá com o ministro Paulo Renato, através de recursos, o repasse do recurso. Aliás, a criação do Fundef, depois transformado em Fundeb, é o que permitiu a universalização. Nós não podemos esquecer que até o final dos anos 90 as crianças não estavam na escola. Ou havia 20% da criança em idade escolar fora da escola. Então, daí eu queria voltar com o Romeu. A gente tem, digamos, nós já fizemos vários programas aqui do Brasilianas e há um consenso que pega desde todos pela educação até os sindicatos aí. Você tem que ter professores bem remunerados, você tem que ter todas as condições de ensino e depois você tem que avaliar e cobrar. Agora, como que se resolve essa questão, daí entra uma questão de restrições fiscais e orçamentárias. De que maneira? Hoje nós estamos falando em mudança de currículo, em flexibilização, em uso de equipamentos de computação e tudo. Mas como vencer essa base inicial aí, que é a impossibilidade da União, Estados e municípios de bancar bons salários? Nassif, deixa eu só entrar aqui no tema que o professor Reginaldo colocou. E isso me parece importante na discussão do modelo brasileiro. A escola pública no Brasil, para além do espaço que, óbvio, é o espaço natural, é o espaço obrigatório dela, do ensino, da aprendizagem, ela tem uma série de outras missões e tarefas a complementar. Nós temos que lembrar que essa é a primeira geração de brasileiros que está na escola. É uma geração inteira frequentando nossas escolas. E é uma geração que vem, muitos destas crianças, de pais, de famílias não letradas, de pais de famílias muito carentes. Então, a escola tem que garantir a aprendizagem de todas as crianças. Mas, para fazer essa garantia, a escola precisa ir além. Ela precisa se envolver nas questões das famílias, ela precisa se envolver e entender quem são estas crianças. E esse papel passa pelo Pacto Federativo em garantir que esse ambiente escolar regule, que ele melhore as naturais desigualdades que essas crianças trazem do ambiente social. Então, a escola precisa equalizar isso. E uma boa escola seguramente se faz com bons professores. O
vereador citou o Fundef, seguramente é um modelo muito bem sucedido, que foi implementado ainda no governo Fernando Henrique, mas que ele deixou de lado uma série de crianças, desde a creche, passando pelo ensino médio, passando pela educação de jovens e adultos, que é uma visão que, a nosso juízo, está superada pela realidade. Não basta investir apenas no ensino fundamental, a educação se faz no conjunto, por isso o lema é da creche à pós-graduação. Nós precisamos investir cada vez mais na formação de professores, nós precisamos de universidades que produzam conhecimento aplicado à realidade escolar e nós precisamos seguramente de bons professores. Isso se faz com salário, obviamente. Por isso o Fundeb, que é o fundo que financia toda a educação básica atualmente, ele aporta por parte da União mais de 11 bilhões de reais. São recursos direcionados exclusivamente para o pagamento de salário. Agora, o Brasil é um país complexo, né? A nossa federação é uma federação complexa. Nós temos um sistema de arrecadação de impostos conhecido de todos nós, municípios que isentam IPTU, que isentam uma série de tributos, que têm uma baixa arrecadação e que têm uma dificuldade de pagar melhores salários. E como concordo aí com o Pesaro, nós precisamos de melhor gestão, né? É conhecido, é notório no Brasil também os afastamentos da sala de aula, os desvios de função de professores, que tudo, no final das contas, impacta numa incapacidade do poder público pagar melhores salários. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar pelo site www.brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos acompanha. O Jorge Moreno, de São Luís, no Maranhão, aproveita essa discussão e diz o seguinte: é impossível avaliar e acompanhar o ensino público com esse sistema de competências paralelos, com repasse de recursos sem controle. Já está provado que não dá certo, não unifica a carreira, não melhora os salários, não desenvolve o ensino e não capacita os estudantes. Municípios e estados se sentem donos de seu próprio sistema, criando descontinuidade e dificultando o controle da corrupção. Aí ele pergunta: não está na hora de propor a criação de um sistema único de ensino público federalizado? O que você acha, Regina? Bom, eu não sei exatamente o que ele entende por sistema único federalizado, né? Um sistema único de educação, um sistema nacional de educação nós precisamos ter. Agora, qual o desenho desse sistema é um outro problema. Quer dizer, não pode ser... Você pode ter alguns aspectos padronizados e outros não. Outros não podem ser padronizados num país. Conselhos estaduais? Você tem o Plano Nacional de Educação, por exemplo. Ele tem uma perspectiva de construção de organismos no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, né, de conselhos, né, que vão, de certo modo, administrando essa diferença. Porque não, a diferença tem que ser administrada. Se tem diferenças que não são diversidades, são desigualdades, essas têm que ser corrigidas. E tem diferenças que são reflexo, né, do lugar onde se vive, né? Você não pode ter o mesmo tipo de relação com a natureza numa cidade como São Paulo e uma relação com a natureza que você tem no semiárido, na Amazônia e assim por diante. Isso vai afetar a gestão da educação e vai afetar o modo como se aprende e até o jeito como se avalia. Sistemas de avaliação que são muito padronizados têm problemas. Isso. A Diane Ravitch, que era educadora americana, acabou de publicar um livro agora revisando tudo aquilo que ela acreditava nos anos 80. Ela foi uma entusiasta do programa do Bush, do primeiro Bush, o Bush pai, de nenhuma criança fora da escola, né? E métodos de avaliação por escola, métodos padronizados de avaliação. E ela faz um balanço disso tudo e chega à conclusão de que aquele tipo de avaliação padronizada levava a distorções muito mais graves que não ter nenhuma avaliação, não é? Porque não corrigia as diferenças distritais, regionais, etc. Até a gente vai precisar discutir essa questão de sistema de avaliação de uma maneira geral, porque nós pegamos muito o modelo de avaliação quantitativa, que é interessante, digamos, no início do sistema de avaliação. Outro dia eu conversava com o sistema de avaliação da Previdência Social. A avaliação do posto de INSS é o seguinte: aquele que tem fila e que demora é mal avaliado. Daí você vai olhar, mas por que aquele tem fila e aquele está vazio? Porque aquele que tem fila resolve mais. Claro. Então ele é punido pelo fato... Mas, Nassif, duas coisas. Primeiro, a pergunta do
companheiro lá de São Luís, ela vai contra aquilo que nós defendemos. Quer dizer, nós defendemos que a municipalização, quanto mais próximo tiver a gestão da comunidade, melhor. Do ponto de vista de recursos e repasse, em relação a eventuais desvios de recursos hoje, na área da educação se diminuiu muito. Porque com a criação do Fundef, depois com o Fundeb e os repasses fundo a fundo do FNDE para as fundações estaduais, isso tudo diminuiu muito. Né? Mesmo no Bolsa Escola, você mandava dinheiro para a prefeitura. Hoje você manda o dinheiro com Bolsa Família. E no Bolsa Escola já era assim, a maneira de com cartão magnético. O sujeito saca no caixa. A maneira de induzir a melhoria e os próprios sistemas que o secretário alega de tecnologia da informação diminuíram muito as possibilidades de desvio de recursos na educação. Existem, claro, sempre vai existir aqui e ali, mas já não é mais eu não considero esse um problema nosso. Eu considero, sim, o problema que é a gestão local. E que, como disse o professor, não precisa ser de forma, digamos, igual em todo o país. E a última questão que eu acho que é importante colocar nesse tema é em relação à avaliação. Nós não podemos falar de uma avaliação. Quando o PSDB defende a meritocracia, seja no caso de avaliações de alunos, mas também de professores e de escolas, o que nós estamos dizendo é que você pode ter vários mecanismos de avaliação. Você tem que avaliar a melhoria e não o nível. Né? Exatamente. E de diversos ângulos, que foi o que a Maria Helena Guimarães e Castro, de certa forma, instituiu quando, digamos, recriou o INEP do ponto de vista de um órgão avaliador, né? E que hoje funciona bem. Certo. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os rumos da educação brasileira. Contamos com a participação do professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Reginaldo Moraes, do sociólogo e vereador de São Paulo, do PSDB de São Paulo, Floriano Péssaro, e em Brasília, do secretário de Educação Básica do MEC, Romeu Caputo. Nesse segundo bloco, vamos falar dos mecanismos existentes hoje para melhorar a eficiência e monitoramento de cobrança do MEC. Eu queria lembrar, eu assisti uma vez uma apresentação sobre o bom desempenho das escolas do Piauí, Reginaldo, e lá um dos fatores que explicava aquele desempenho era o fato de você ter professores ou representantes da escola em contato permanente com as famílias dos alunos aí. E uma outra experiência é essa questão das universidades federais darem cursos de aprimoramento aí para os professores da rede básica. À luz aí das experiências internacionais, como é que você avalia esses dois pontos aí? Não, esses dois traços são fundamentais, quer dizer, o envolvimento da escola com a família e vice-versa. Se você toma, por exemplo, a perspectiva... Quando foram organizadas as conferências nacionais de educação, né? Municipais, estaduais e a nacional, foi um processo muito grande, mobilizou muita gente, se via isso. Quer dizer, o envolvimento não apenas das escolas com as famílias, mas das famílias com as escolas. Agora, isso é uma coisa difícil de se manter em cidades grandes, difícil de manter em cidades em que as escolas ficam longe dos estudantes, os estudantes ficam... Os professores circulam de uma escola para outra. Os professores, né, têm problemas, né, de localização. Você tem que mudar muito a carreira do professor e a forma de inserção da escola na comunidade. Isso também depende um pouco do envolvimento do poder local. Por exemplo, é essencial que as assembleias legislativas e as câmaras municipais promovam audiências públicas itinerantes nos bairros, nas regiões, etc., para discutir escola, para discutir educação com a população, inclusive para fomentar esse tipo de participação. E as universidades podem fazer isso também. O papel das universidades na formação dos professores é elementar. É ali que você tem digamos, um motor, né, gerador de novos professores, nova criatividade na relação dos professores com o ensino, com o conhecimento. Até eu queria ver aqui um pouco com o Romeu, aquelas estatísticas. Romeu, outro dia eu estava em Brasília e fui abordado por um senhor, prefeito de Foz do Iguaçu, que me contou o que ele tinha feito na educação em Foz. Eu falei, ou ele é um Pedro Malazarte, é um mentiroso, ou é um gênio. E depois eu descobri que ele realmente fez tudo aquilo. Daí, por coincidência, eu estive em Foz do Iguaçu e ele perdeu as eleições. Vocês chegaram a fazer algum levantamento sobre desempenho de cidades e processo eleitoral para entender por que a educação não é um bom negócio político? Nassif, ele perdeu a eleição, mas a secretária dele é a secretária municipal adjunta aí em São Paulo. Ah, é? Ele é um engenheiro, eu conheço muito bem.
acompanhamos lá e fizemos, inclusive, algumas apostas com ele, e ele, eu sei todas, que ele falou. O IDEB do município dele melhorou, e melhorou muito, mas ele é um sujeito absolutamente obstinado, determinado, e que ele fez tudo isso que o professor Reginaldo colocou. Ele envolveu a comunidade, envolveu os professores, envolveu as universidades. Eu queria, me permita, Nassif, apenas abordar 2 temas que vocês comentaram aí. Primeiro, o envolvimento das universidades. Isso é absolutamente fundamental. Eu cito dois grandes números. Nós temos hoje alunos de graduação das nossas universidades fazendo o que nós chamamos de prática docente, a residência docente na escola básica. São 75 mil futuros professores. A nossa meta é chegar no ano que vem em 100 mil, que durante o seu processo de formação na universidade já realizam a prática docente junto à escola básica. Isso é fundamental para a formação dos professores, dos futuros professores, que eles tenham mais contato, que eles se relacionem com a escola básica, que eles percebam as dificuldades e as potencialidades futuras da profissão que ele vai encarar. E nos professores que temos, são 2 milhões de professores de escola pública no Brasil, nós temos um programa que é de muito êxito, e aí vai diretamente o seu questionamento, é fortemente inspirado na experiência de Sobral, que depois foi levada ao governo do Estado pela secretária estadual atual, a Isolda, e pelo próprio governador Cid, que foram, respectivamente, secretários, a secretária municipal e o prefeito Sobral. Sobral hoje tem um IDEB maior que Brasília, maior que a cidade de São Paulo e maior que a maioria dos grandes municípios brasileiros. Por quê? Porque eles focaram fortemente no processo de alfabetização e na formação dos professores. Nós trouxemos essa experiência para o nível federal e envolvemos hoje 38 universidades numa rede que forma 320 mil professores atualmente, inclusive com a participação de várias universidades estaduais, a própria Unicamp, a Unesp em São Paulo. É um programa exitoso e é uma referência para nós, para todas as demais etapas. E só abordando a questão, para terminar, da federalização. Nós não podemos, a todo momento, trazer para o nível da União a responsabilidade da carreira ou da escola federal. Nós não podemos, a todo momento, repactuar a nossa federação. Nós temos uma federação clara, a Constituição de 88 colocou, a autonomia de estados, a autonomia dos municípios. Nós temos um investimento nos últimos anos muito significativo para garantir essa autonomia e voltar com um debate de uma federação unitária, de um modelo único nacional, não nos parece a solução mais adequada. Fortalecer a federação, fortalecer o município, fortalecer o Estado, esse sim me parece o caminho a ser adotado na nossa República Federativa. Floriano, quando a gente acompanha modelos de gestão, você tem aqueles modelos que são impostos para determinados setores e aqueles modelos que têm que conquistar corações e mentes aí. A gente sabe que tem um racha muito grande, digamos, no meio educacional, o pessoal que é a favor dos métodos de meritocracia, o pessoal que é contra. De que maneira estabelecer um pacto aí? Nassif, aqui nós temos que ser francos. A gente sabe que no Brasil a educação é uma das maiores corporações que você tem, do ponto de vista sindical, do ponto de vista de corporação. Qualquer forma de avaliação ou mesmo de gestão que possa inovar tem reação. Nós sentimos isso fortemente no sindicato aqui em São Paulo. Ou seja, é como se a educação no Brasil fosse ótima e ninguém queira mexer. O MEC enfrenta isso também. Nós enfrentamos na nossa época, né? Os ministros atuais enfrentam também. Na universidade a gente enfrenta esse debate. Então, é preciso ter gestão. É óbvio que a gestão tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada com a direção da escola. Isso foi feito pelo senador Aécio Neves em Minas Gerais, que não só compartilhou a gestão municipal com diretores, professores, pais e também a prefeito, né? Quer dizer, os dirigentes locais, como permitiu com que tivesse soluções que viessem dessa própria base, ou seja, desse caldo de cultura local. Mas por que São Paulo teve essa dificuldade? Aqui está mais radicalizado? Não há dúvida que São Paulo é a maior corporação da educação do Brasil. Não tem nenhuma rede equivalente e são fortes. Né? Quer dizer, toda vez que se tentou mexer na questão da meritocracia ou melhorar salário baseado na produtividade, entre aspas, porque também não gosto desse termo produtividade, mas no sentido de frequência
dentro da sala de aula do professor, né? Tempo disponível para o atendimento do aluno e mesmo dedicação à carreira, do ponto de vista de formação complementar, e quando se tenta, de alguma forma, premiar esses que são mais dedicados à carreira, você tem uma reação muito forte. Mas, independente dessa discussão, que eu acho que é uma discussão de mérito, sobre a meritocracia ou não, eu acho que você tem também a avaliação que os próprios pais fazem da escola. Quando a gente teve a experiência aqui com o governador Alckmin, da Escola da Família, e as escolas abriram no final de semana, elas viraram um local de lazer para os jovens da periferia e não necessariamente um local de aprendizado, mesmo que não seja aquele aprendizado formal. Não é? Mas isso é bom ou é ruim? Não, é médio. É médio, porque o que nós sentimos? Não havia a cumplicidade necessária dos pais. Grande parte desses pais, como já foi dito aqui, não tiveram essa oportunidade de estudo. Isso faz com que a possibilidade dele avaliar que tipo de oferta está sendo dada ao filho é muito pequena. Qual a comparação que um pai que não é letrado pode saber se aquele filho dele está aprendendo muito ou pouco? Não tem termo de comparação. Por isso que nas avaliações que são feitas por institutos, inclusive IBOP, etc., mostram que a avaliação por parte dos usuários do sistema de educação no Brasil diz que a educação é boa no Brasil. Qual é o termo de comparação que você tem, né, dos usuários e seus familiares? Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode mandar sua questão pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Bom, Alessandro Guimarães Pereira, de Brasília, Distrito Federal, diz o seguinte: o Fundeb, além de efetuar aporte financeiro, possui mecanismos de acompanhamento e avaliação por meio de um Conselho de Acompanhamento e Controle Social. A coordenação entre este conselho e os responsáveis por programas ou sistemas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola e gestores do INEP responsáveis pelo IDEB, a maior coordenação reduz custos, traça corretos diagnósticos e pode gerar melhores resultados na realidade escolar in loco. Isso já ocorre? Bom, a pergunta vai para o Romeu Caputo. Nós temos várias experiências na CIF bem-sucedidas de redes que fazem uso mais competente possível da figura dos conselhos escolares. O conselho escolar é fundamental na vida escolar de uma escola. Não só no acompanhamento da gestão administrativa e financeira, como citou aí o colega da nossa pergunta, mas também no acompanhamento pedagógico, trazendo as famílias para dentro da escola. Integrar todos esses conselhos é papel do Conselho Municipal de Educação. Esse, onde existe, obviamente, que alguns municípios ainda não existe, é uma prerrogativa, uma autonomia do município, esse Conselho Municipal deve ter representante de pais, de mães, de professores, de sindicatos, de toda a comunidade local para discutir os temas da educação. Isso é fundamental no modelo federativo que nós formamos, né? Nós, e aí temos concordância, precisamos ter cada vez mais municípios fortes. E respondendo à tua última pergunta, ter bom secretário, ter bom prefeito que se dedica à educação, dá votos. O prefeito de Foz, ele não fez sucessor, mas ele foi reeleito com margem absoluta de vantagens. E o governador Cid passou de uma experiência municipal para uma experiência estadual e é uma referência nacional para nós hoje em educação. Então, eu queria ver uma coisa. A gente está falando aqui de modelos com participação. Você citou o modelo de Minas, eu ouvi de pessoas aí de consultoria a diferença entre modelos autocráticos e modelos participativos. Minas estava se incluindo no participativo. O secretário colocou vários modelos aí, caso Sobral, caso aí de Foz do Iguaçu. Agora, a sua posição, que eu queria entender um pouquinho, é o seguinte: tem que ter a participação. Mas você disse que os pais não têm condições de avaliação, os usuários, os alunos não têm condições de avaliação e os professores são impermeáveis a mudanças. Como que se dá a participação? Bom, mas esse é o nosso desafio, esse é o desafio do Brasil. E como é que faz? Porque a experiência que nós tivemos no programa Escola da Família era justamente essa, a dificuldade dos pais entenderem a importância da abertura das escolas aos finais de semana, inclusive para que eles pudessem participar.
né, da discussão do currículo, da gestão. Então, eu acho que é um processo de mudança. Então, mas vamos pegar isso aqui. À medida que você abriu a escola e os pais vieram, você já tinha a parte mais difícil, que era o ambiente, criar aquele ambiente. Tudo bem que não era endereçado à educação, era mais a entretenimento. Mas a partir daquele... Área de lazer. Área de lazer. Mas a partir daquela rede, daqueles encontros, tudo, não era um primeiro passo para seduzir esse pessoal para a melhoria do ensino também? Eu acredito que sim. É porque, em primeiro lugar, nem todos os pais foram, né? No fundo, uma minoria acabou aderindo. Sim. E onde aderiu, a gestão escolar melhorou. Quer dizer, a própria comunidade se sentiu responsável. Nós temos em São Paulo, e não é um caso diferente do resto do Brasil, escolas que, se você for verificar, municipais e estaduais, parecem prisões. Elas estão inteirinhas gradeadas, cercadas. Hoje tem câmara de monitoramento, Big Brother, por toda a escola, porque tem violência. Tem violência na sala de aula, tem violência no entorno da escola. E qual que é a resposta que a comunidade exige? Polícia, né? A presença do Estado. Quando, na verdade, se a comunidade abraça aquela escola, e nas escolas em São Paulo, municipais e estaduais, eu tenho os dois exemplos, onde a comunidade abraçou a escola, você não tem violência. Então, eu queria ver um ponto que o Reginaldo colocou aqui no intervalo que me intrigou aí. Os Estados Unidos... Um dos pontos aí que atrai nos Estados Unidos é aquela participação fantástica aí do municipalismo. Você estava dizendo que o ensino básico lá e a escola básica lá são sofríveis e não tem esse tipo de envolvimento. Como é que você explica esse fenômeno? Essa questão do associativismo americano e tal, isso ficou famoso, enfim, a partir de um estudo do Tocqueville na Democracia na América, que propagou essa ideia, não é? E que tinha uma certa verdade há um certo tempo. Já há muitas pesquisas, muitas análises mostrando que isso já não é verdade para a sociedade americana faz muito tempo. O associativismo de base, a tendência dos americanos a se associar. E há também um problema grave na educação americana, que é o federalismo deles é bastante radical, como eu disse. Ele é basicamente distrital, quer dizer, a administração das escolas é por distrito. Um distrito pode ser conjunto de pequenos municípios ou pode ser um pedaço do município. Nova York tem mais de um distrito, ou mais de um subdistrito. Se você pega um pedaço de Manhattan, no meio, perto do Central Park, e compara com o South Bronx, 15 minutos do metrô, a diferença é radical. Eu vi essas escolas. É uma diferença radical, porque ela reflete o meio, a renda, elas são desiguais ao extremo. E aí você tem uma distância entre a escola elementar, a média, e o ensino superior que é brutal. 79%, eu vi uma palestra de uma professora, da secretária de Educação do Estado de Nova York, dizendo que quase 80% dos estudantes da escola média americana de Nova York não tinha nível suficiente para participar de nenhum nível superior, de nenhuma escola de nível superior. É uma deficiência gravíssima, né? Por causa dessa desigualdade. É um país de desigualdades. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasileiras.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que hoje discute os rumos da educação brasileira. Nesse último bloco, vamos tentar entender como é possível superar questões ideológicas que podem dividir e atrapalhar a implantação de novas técnicas de ensino. Eu queria primeiro que o professor Reginaldo explicasse um pouquinho o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, eu não posso dizer que eu conheça profundamente a realidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu acho que a gente tem que examinar, me ocorreu que é um problema, mas não é só um problema carioca. Não é só um problema do estado do Rio de Janeiro, é um problema que acho que existe em muitos estados brasileiros. Quando você, por exemplo, propõe um plano de carreira, que isso é importante, ganho para o professor não pode ser apenas um ganho eventual e momentâneo. Um aumento de salário tem que ser um ganho que permita uma previsão a longo prazo, porque ganho de curto prazo não estimula ninguém e não estrutura carreira, não estrutura confiança. Tem que ser um plano de longo prazo. Quando você cria um plano de carreira baseado em experiências anteriores que não foram boas, a resistência corporativa é natural, esperável e é saudável. E é saudável. Força de corporação não é elemento negativo, é positivo para melhorar a educação. Onde você tem sindicatos fortes, geralmente você tem educação melhor, porque o sindicato força para adiante. E é uma tendência, claro, a defender os seus interesses corporativos, porque eles foram muito sacrificados, foram muito abafados durante muito tempo.
experiência negativa gera comportamento negativante também. Comportamento negativo também. Ora, então você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, às vezes você tem uma proposta que pode ser boa para professores de 40 horas, mas é ruim para os professores de 20 horas. Para professores que estão só no serviço público e professores que compartilham o serviço público com compromissos em ensino particular. Mas por que eles fazem isso? Porque durante muito tempo foi muito ruim ficar só no serviço público. O serviço público era muito maltratado. Então você tem que ter políticas para ganhar a confiança desses professores. Não se faz isso do dia para a noite, não se faz isso confrontando a corporação, mas tentando entendê-la. E tentando entendê-la significa ter planos diferenciados ao longo do tempo. Se você não fizer isso, você diz, é puramente uma resistência corporativa. Não é. E a resistência corporativa é positiva. Há corporações e há corporações. Então, Floriano, vamos ver esse ponto colocado pelo Reginaldo. Não, eu discordo, né? Não, é somente isso que eu estou colocando para você. Não, é evidente que... Duas coisas, a questão corporativa, mas essa questão dos benefícios eventuais e pontuais. Eu acho que esse ponto é bom, interessante também. Bom, olha, aí vamos falar de recursos, né? O Brasil nunca teve tanto dinheiro para educação. É simples assim. Na cidade de São Paulo, nós estamos chegando a quase 35% do orçamento com educação. Né? Estamos falando aí de, sei lá, 12, 13, 10 a 12 bilhões de reais. Na cidade de São Paulo, Nassif, você é um economista, nós estamos falando de 6 bilhões de dólares para atender 1 milhão de alunos na capital. Então, por isso que eu insisto, tem uma questão de gestão, tem essa questão do bônus, que eu acho que é uma coisa eventual e temporária para, de alguma forma, chegar nos indicadores, nos índices constitucionais e, às vezes, mais de gasto com educação. E acho, isso nós não discordamos, é importante ter uma carreira, e uma carreira com começo, meio e fim, né? Onde você possa ter uma ascensão. A única, acho que difere alguma coisa da questão da meritocracia é que essa ascensão não pode ser só financeira, ela tem que ser também por resultado. Né? Quando você pega uma escola em que o professor fica lá 20 anos e a qualidade do ensino não melhorou, alguma coisa está errada. E na minha visão e na nossa visão, inclusive do PSDB, esse tipo de corporação, ele é refratário à mudança, sim. Tanto que no Brasil, se tem uma das áreas que menos avançou, não em números absolutos avançou, com o Fundef, com o Fundeb, com toda criança na escola, etc. Mas em relação à qualidade, é a educação. Se pensar a saúde, nos últimos 15 anos, aliás, se pensar a saúde desde a implantação do SUS, o avanço no atendimento foi imenso. Em todas as áreas, técnica, tecnológica, de acesso, né? A educação não. Alguma coisa está errada. Eu queria ver com o Romeu. Romeu, essa questão, digamos, da melhoria ou dos avanços em várias áreas, o Brasil está para trás, já ficou para trás em muitos pontos aí. E a gente fala muito na tentativa de dar o salto. Como que se conseguiria esse salto na educação? As novas tecnologias aí, novas metodologias, os tablets, essa questão dos livros didáticos aí, essa indústria de livro didático que é incompreensível, a mesma coisa que publicar balanço em jornal, é incompreensível que se mantém até hoje. De que maneira que se dá o salto aí para conseguir superar, digamos, esses anos todos, essas décadas todas aí, andando para trás? Ou andando atrás? Me permita, Nassif, 2 comentários apenas antes. Primeiro, obviamente, nós, quando olhamos a tudo que nós almejamos, temos ainda um longo caminho. Agora, falar que a educação no Brasil ela não tem avançado é não refletir em cima de dados, de pesquisas da própria OCDE, do próprio PISA, que aponta o Brasil como um dos países que mais avançou. A questão é que o Brasil avança em relação a uma base muito baixa. Obviamente, quando se avança em relação a uma base muito baixa, você ainda tem um longo trajeto a caminhar. Agora, falar que o Brasil investe muito em educação, que há, óbvio, alguns pontos de desperdício, em que há concordância. Agora, qual é a média de investimento brasileiro hoje por estudante? R$ 400 mês. Por R$ 400 mês é cobrado da escola pública que ela alimente todas as crianças, que ela promova o acesso a essas crianças por meio de transporte,
que ela dê uniforme a todas essas crianças, que ela eduque em tempo integral, que ela garanta a aprendizagem de todas essas crianças. Eu pergunto se aí em São Paulo você conhece alguma escola particular que faça isso, utilizando esses mesmos R$400. Lembrando que você tem que pagar a van, lembrando que você tem que pagar a alimentação e uma série. Então, o Brasil precisa ainda avançar muito em matéria de financiamento, não só em consideração o que a gente investe no presente, mas a tudo que a gente não investiu no passado. O Brasil precisa romper com esse gap. Agora, isso só se faz com o exército que nós temos, e são os 2 milhões de professores que estão aí. E como diz o professor, que a gente precisa dialogar com eles. Nós não vamos trazer um outro contingente de professores para a escola básica. Esses professores precisam ser ouvidos, precisam ser compreendidos e precisam ser capacitados. Esse é o exército que nós dispomos e é esse exército que nós precisamos formar. E esse papel da universidade é fundamental nisso. O papel da articulação de todas as redes públicas é absolutamente fundamental. Toda vez que os professores foram instigados a participar de grandes ações do governo federal, que tem apoio de estados e municípios, eu cito, por exemplo, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Nós temos hoje 97% dos professores participando, todos os estados da federação, 5.500 municípios. Então, quando você conversa com o professor, quando você chama o professor para essa necessidade de aprimoramento e da revolução, nós temos uma correspondência desse sujeito, sim. É um sujeito que se preocupa muito com a qualidade da escola, que se preocupa muito com o que precisa ser feito. Essa revolução que você cita, necessária de se fazer com as novas tecnologias, nós ainda não temos um modelo na CIF. Isso nós não conhecemos no mundo inteiro, para lhe ser franco. Nós até temos estudado algumas experiências, mas mesmo aqui no Brasil e fora, ninguém ainda radicalizou a ponto de trazer todas as tecnologias e abandonar as tecnologias convencionais, como o livro didático, como uma série de outros materiais. Nós estamos nessa transição. O que o MEC está fazendo é incentivando que essas novas tecnologias cheguem à sala de aula. Nós temos editais públicos para que essas tecnologias possam ser adquiridas. Nós temos uma grande política de distribuição de tablets, de computadores e de conteúdo digital, conteúdo multimídia. E os professores usam muito. Nós temos uma comunidade que é o Portal do Professor, que é uma comunidade que é a troca de experiências, que o professor posta a aula, que ele lê a aula dos seus colegas e aplica. Nós temos mais de 30 mil aulas em que há uma correspondência e uma troca muito grande. Nós não podemos perder de foco que a revolução da educação passa por esses 2 milhões de professores, precisam ser respeitados, valorizados e, fundamentalmente, formados. E todas as vezes que a universidade se envolve, que as secretarias e o MEC se envolvem e reconhecem esse direito aos professores, a nossa correspondência é absolutamente satisfatória. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino, enviada pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Bom, Ciro Araújo, de Vargem Grande Paulista, aqui em São Paulo, propõe uma questão mais filosófica. Ele fala o seguinte: a educação é fundamental, mas educar para quem? Para as engrenagens da produção desumanizada e massacrante ou para a convivência criativa e plural? Opa, nós voltamos aos tempos do MEC Usaid aí, professor Reginaldo. Uma discussão, hein? Eu me lembro de um velho pedagogo americano, John Dewey, que estimulou e animou muito a produção pedagógica brasileira, também foi muito influente entre os educadores brasileiros. Ele sempre manifestou muita descrença no vocacionalismo precoce, né, ou apressado. Porque às vezes a gente chama de vocacional, profissionalizante, coisas que são formação geral. Escrever, ler e contar são absolutamente profissionalizantes. 90% das ocupações precisam de muito menos sofisticação educativa do que nós pensamos. Muito menos. E muito menos de ensino vocacional precoce do que pensamos. Mas o que é a pergunta do nosso companheiro aí de Vargem Grande, é isso? Ciro de Vargem Grande Paulista. De Vargem Grande Paulista. A pergunta que ele faz é um pouco mais, digamos, sobre a sociedade que nós temos, né? Para quem é que nós estamos. Eu acho que quando a gente educa alguém, a gente está criando nessa pessoa as condições para ele operar no mundo, para ele trabalhar dentro do mundo existente, mas também para operar o mundo.
Não é? A educação permite também que o indivíduo julgue melhor o seu mundo e, portanto, possa transformá-lo. Eu acho que essa é a expectativa que eu tenho da educação. Quer dizer, a educação é uma coisa em que o indivíduo se adapta ao mundo, mas é também algo que permite que o indivíduo adapte o mundo mais, ou que mude o mundo. Ora, nesse sentido, eu acho que não há esse conflito entre produzir para as engrenagens do mundo capitalista, o que é verdade. Nós temos um mundo capitalista que come todo mundo pelas pernas, né, que devora todo mundo, é evidente. Vivemos uma sociedade brutalmente exploradora, né? Mas, ao mesmo tempo, a educação fornece elementos críticos para que as pessoas transformem essa sociedade. O capitalismo foi civilizado pelas lutas dos trabalhadores durante 200 anos, porque eles aprenderam eles entenderam o mundo. Isso é se educar. Bom, eu acho que é a mesma coisa do Bolsa Família, a partir do consumo, que é algo bem capitalista, você ganha a cidadania e ganha a inclusão. Vira gente. O programa Brasilianos.org sobre os rumos da educação brasileira termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, o Reginaldo Moraes, do sociólogo e vereador de São Paulo pelo PSDB, Floriano Péssaro, e em Brasília, do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Romeu Caputo. E também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.